já temos sido ministrados através de testemunhos, mas agora vamos à palavra, né? Abra a sua Bíblia no primeiro Salmo, não é capítulo, né? No primeiro Salmo, Salmo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 3, depois Colossenses 2, verso 6 e verso 7. Você pode acompanhar pelo telão ou pode acompanhar pela sua Bíblia física ou Bíblia por aplicativo. Então, o Salmo 1, do verso 1 ao verso 3 é: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Tudo o que ele faz prosperará. Você pode levantar sua mão direita para o alto e fazer uma declaração profética, orando a palavra de Deus, somente com essa frase, dizendo: tudo que eu fizer, mas com força, tudo que eu fizer, diga: eu prosperarei. Agora você vai dizer mais forte: tudo que eu fizer, eu prosperarei. Isso aqui é palavra declarada, é oração da palavra. Tudo que eu fizer, prosperarei. Amém, gente? Vamos lá. Colossenses 2, verso 6 e verso 7. Olha a chave aí, para que em todas as áreas da sua vida você tenha a bênção de Deus, né? Olha a chave. Colossenses 2, verso 6 ao verso 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, você recebe Jesus como Senhor, continuem a viver nele. Então não basta receber, precisa receber e tomar a decisão de viver no Senhor, de estar nele, de permanecer nele. A palavra diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, enraizados, ou seja, você não pode ser superficial, você tem que ser profundo, você não pode viver no raso, você tem que ir mais longe, você tem que buscar conhecer, você tem que buscar intimidade, você tem que buscar viver a palavra, você tem que buscar caminhar com Deus. Então, enraizados e edificados. Então você constrói, né? Você faz uma edificação, firmados na fé. Então a fé, ela é a essência, ela é o start de todas as coisas. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quem está aqui, diga glória a Deus. Prestem bem atenção. Eu estou desenvolvendo esse tema já há alguns dias, essa palavra já há alguns dias, e aí de ontem para hoje, o Senhor me deu literalmente o tema da mensagem. Se eu fosse dar um tema, eu chamaria, eu começaria com uma interrogação. Você quer ser feliz? Interrogação. Pergunta: quer ser feliz? Tenha raízes profundas. Tenha raízes profundas. Você precisa, ainda que você seja novo na fé, você precisa ser um crente raiz. Um crente raiz. O que é o crente raiz? É um crente que não negocia algumas verdades absolutas ou verdades absolutas. É o crente que não negocia a palavra. O discípulo
servo de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, ele aprofunda as suas raízes. Ele é como árvore, como diz o salmista, plantada. Mas a árvore não basta ser plantada, a árvore precisa ser cultivada, a árvore precisa ser cuidada. Você não é uma árvore, receba esta palavra, você não é uma árvore plantada em terreno baldio ou terreno seco. Eu vou repetir: você não é uma árvore plantada em terrenos baldios ou terrenos secos, mas você é uma árvore plantada junto a correntes de águas. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. O rio da graça é a nossa provisão, e esse rio que sai do trono de Deus, ele nunca seca. O rio que sai do trono de Deus, ele nunca seca. E nós, como discípulos de Jesus, para que nós não sequemos, como árvores, nós precisamos aprofundar as nossas raízes, entendendo que nós estamos plantados em Cristo, entendendo que nós fomos enxertados nele. Você foi enxertado nele. Dele procede todo o meu, o seu e o nosso poder. O salmista, aqui no Salmo de número 1, ele apresenta os benefícios de alguém plantado em Deus, de alguém que busca aprofundar raízes. O compositor aqui, ele é muito assertivo quando ele enumera algumas garantias que um discípulo tem quando ele decide caminhar, aprofundar as suas raízes em Deus. Então ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção. E a partir desses 3 versos, eu e você podemos aprender algumas coisas interessantes sobre discípulos que não caminham no raso, que desejam ir para o profundo, que desejam sair da areia e irem para mares altos, que desejam sair do raso da terra e aprofundar raízes. A gente gosta muito de ver a árvore nascendo, a árvore florindo, a árvore frutificando, mas a gente precisa entender que antes dela nascer ou crescer para cima, olhe para mim, ela precisa crescer para baixo, ela precisa criar raízes. Então, como é que nós podemos aprender sobre discípulos que aprofundam raízes? São 11 horas e 18 minutos. Discípulos com raízes profundas. Ponto de número 1. São discípulos que tomam decisões com sabedoria. Você está aqui, diga glória a Deus. Como é feliz quem, preste atenção, quem não segue o conselho dos ímpios, quem não imita a conduta dos pecadores. O salmista diz aqui, nem se assenta na roda dos zombadores. Outra tradução diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui, irmãos, preste atenção, eu vejo 3 nãos. O evangelho não é só sobre o sim, o evangelho também é sobre o não. Decisões na minha vida, na sua vida, precisam ser tomadas fundamentadas na palavra. E quem toma decisões fundamentadas na palavra
precisam aprender a dizer sim e a dizer não. O salmista diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é quem não anda, quem não se detém e quem não se assenta. São 3 não seguidos. Então, tão importante quanto você disser ou dizer sim, é você aprender a dizer não para algumas coisas. Por quê, pastor? Porque nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Para ser feliz, segundo a palavra de Deus, você precisa saber dizer não. Não é não. Existem verdades absolutas em Deus que eu preciso dizer não. O problema da nossa geração de hoje é que é uma geração que não gosta de receber nãos. E segundo a palavra, o não é não. Tem gente que obedece somente quando lhe é conveniente, quando na verdade a gente tem que obedecer aquilo que muitas vezes vai contra a nossa vontade. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E obedecer muitas vezes significa dizer não para a sua vontade. Obedecer significa dizer não para a sua carne. Obedecer significa dizer não para aquilo que muitas vezes é gostoso, nos faz bem momentaneamente. Então aprenda a dizer não. Dizer não é maturidade. Criancinhas, bebezinhos, eu tenho netinhos que quando ouvem a palavra não, eles não gostam, eles choram. Então, quem chora, quem desobedece, quando lhe é dado um não, de uma autoridade espiritual, de uma autoridade maternal ou paternal, ou do próprio Deus através da sua palavra, quem não aceita é imaturo. Quem se zanga e se rebela é imaturo. Você já viu uma criança que quando o pai diz não, ela se joga no chão e começa a fazer birra? É porque ela não tem maturidade. E é óbvio, ela é uma criança, ela tem esse direito. Mas nós no mundo espiritual precisamos aprender os nãos de Deus e não fazermos birra. Tem muito crente birrento. Tem muito crente birrento. Tem muito discípulo, entre aspas, que diz que é discípulo enquanto só se diz sim, sim, sim para ele. No primeiro questionamento, no primeiro não, ele se revolta. Então, obedecer não e dizer não para algumas coisas que nos é oferecida é sinal de maturidade. Muitas vezes você quer ser aceitado em todos os ambientes. E aí você diz sim. Em nome de uma aceitação, você diz sim. Só que esta aceitação momentânea vai te levar para uma negação de eternidade. Meu Deus. Dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa vai te promover aos céus. Você prefere dizer sim para o mundo e ficar no mundo, ou prefere dizer não para o mundo e receber um sim de Deus? Haverá um momento em que Deus dirá: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos do meu Pai, e recebam aquilo que lhes fora prometido, que é a eternidade. Mas também haverão aqueles que receberão o eu não vos conheço. Então é melhor dizer sim agora para Deus e dizer não para aquilo que te afasta do Senhor e receber a eternidade.
Não adianta você ser aceitado em todos os ambientes. Quando esse ambiente não é para você, cuidado, diga não para ambientes, para amizades, para relacionamentos tóxicos. Se você estiver neste relacionamento, para que você seja agente de Deus, instrumento de Deus, para tirar das pessoas desta toxicidade, desta doença, desta enfermidade, desta malignidade, amém, Deus te plantou lá, mas você, Deus te fez passar por lá, mas lá não é o teu lugar. Dizer não forma, dizer sim para tudo deforma. A igreja de hoje, grande parte das deformações são porque permitiram que o sim entrasse para coisas que deveriam ser ditas não. Então, quando Deus te disser não hoje, levante a sua mão direita para o alto, Ele estará te dizendo sim amanhã. Eu vou repetir, anota aí, quando Deus te disser sim hoje, quando Deus te disser não hoje, Ele estará te dizendo sim no seu amanhã. E o sim de Deus valerá a pena, porque o não de Deus prevê coisas que vão acontecer com você, e de antemão Deus está te livrando. Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo preparado lá na frente para a gente. Quem crê, diga glória a Deus. Gênesis 2:17 tem um não. Se você não obedecer, você será expulso do jardim. Qual jardim? O jardim do Éden. No jardim tinha tudo. Levante a sua mão. Em Deus você tem tudo. No Senhor você tem tudo. De mãos levantadas eu ministro decisões sábias, fundamentais para uma vida abençoada. De mãos erguidas, você reconhecerá a influência, as orientações do Senhor. Você estará alinhado com princípios de Deus. Você não será influenciado ou influenciada por modismo, por opiniões passageiras. As suas escolhas serão fundamentadas em princípios eternos e resultarão numa vida firme e inabalável. Quem pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Três nãos, só num versículo. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Discípulos com raízes profundas meditam constantemente. Nossa, que bonito, Rafa, não tinha visto ainda. Na palavra do Senhor. Meditar, gente, não é fazer uma leiturazinha básica. Se bem que tem muito crente que nem a leitura básica faz. Mas meditar vai além. Meditar é andar, é se deter na palavra, é assentar para ouvir, para comer, para se alimentar. E aí eu volto até para o primeiro ponto, porque no Torá, nas leis, existem 240 leis do sim, e existem 365 leis do não. Então, para cada dia, esse ano ainda é ano bissexto, tem um dia a mais, né? Mas para cada dia tem um não. E você percebe que a gente tem que dizer mais não do que sim durante o dia? Num mundo tão tomado por Satanás, a gente tem que
dizer muito mais nãos do que sims. Olha para mim. Aprenda a dizer sim a ambientes que nutrem o seu coração. Aprenda a dizer sim a pessoas que te aconselham, que te orientam, a pessoas que contribuem para o teu crescimento, a pessoas que têm no peito, que têm no coração, que têm na mente a palavra de Deus. Aprenda a dizer sim a pessoas que te impulsionam para o seu propósito. Aprenda a dizer sim para gente que te leva para perto de Deus. Pastor, qual é o critério? O critério é a lei do Senhor. E se for ao contrário, é só para você influenciar, é só para você trazer. O problema é que ao invés de trazer-nos, nós somos agarrados. Sansão pensou que ele poderia entrar e sair a hora que ele quisesse. Só que quando ele acordou, era tarde demais, os filisteus estavam, e os filisteus o cegaram, e os filisteus fizeram dele um bobo, um palhaço, e os filisteus fizeram dele um escravo. É óbvio que depois o cabelo voltou a crescer, é óbvio que na sua morte depois, na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. É óbvio que ele foi salvo pela graça de Deus, mas ele pagou um preço. Daniel diz não à mesa da Babilônia, mas ele recebe um sim de Deus, e mesmo na Babilônia ele é honrado ao Senhor. Ele honra o Senhor e é honrado pelo Senhor. Levante a sua mão. Você vai meditar de dia e de noite. Deus vai te dar sabedoria. Discípulos enraizados tomam decisões com sabedoria. Dedicam-se ao estudo, à meditação constante da palavra do Senhor. Levante as suas mãos. Você vai mastigar a palavra. A palavra vai produzir uma metanoia na sua vida. A palavra vai trazer digestão para o seu corpo. A palavra vai trazer degustação, alimentação saudável. Você se tornará forte para a glória de Deus. Só quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Como eu amo a tua lei. Salmo 119, verso 97. Medito nela o dia inteiro. Irmãos, eu tenho dito para algumas questões, eu e minha esposa, meus filhos, minhas noras, nós temos tido experiências profundas com Deus nesse aspecto do profetizar a palavra, do declarar a palavra, do ler a palavra, do viver a palavra, do buscar a palavra. Tem coisas que a gente não tem respostas, mas a palavra tem. Mas a palavra produz. A palavra é o verbo vivo. A palavra traz ressurreição de sonhos. Levante as suas mãos e declare a palavra, porque sonhos serão restaurados. Sonhos serão restaurados. Sonhos serão restaurados. Só quem crê diga glória a Deus. Discípulos com raízes profundas, que degustam a palavra, que meditam na palavra. Discípulos com raízes profundas, que tomam decisões sábias, decisões do Senhor. Ponto 3, frutificam no tempo de Deus. Levante a sua mão e receba esta palavra. Frutificam no tempo de Deus. Você é como árvore plantada a ribeiro de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Quem crê, diga glória a Deus. Por quê? Porque a palavra entrou, meditei na palavra, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. O pecado enfraquece, a palavra fortalece. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta.
de ataduras, de correntes, de mentiras, de dogmas, do falso evangelho, do evangelho fariseu. Você está aqui? O discípulo que é separado do pecado, ele medita constantemente na palavra. Ele tem qualidades de uma árvore forte, de uma árvore saudável. Ele sabe que no tempo de Deus ele vai frutificar. Na vida deste homem de Deus, desta mulher de Deus, deste jovem de Deus, desta moça de Deus, o fruto vem antes da folhagem. E ele não vive de aparência. Ele tem como mestre, olhe para mim, o jardineiro. Ele tem como mestre, como senhor da sua vida, aquele que cuida de suas árvores espirituais, aquele que garante a produção de frutos na estação própria. Jesus disse, João 15, 4, 5, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisas alguma. Levante a sua mão, eu ministro na autoridade que há no nome de Jesus, que o Kairós de Deus, que o tempo de Deus, que a hora de Deus, que o momento de Deus, que a glória de Deus vai ser manifesta na hora certa da sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Frutificam no tempo certo. E ponto 4, permanecem estáveis em meio às adversidades. Porque o problema nosso é exatamente que no meio da adversidade a gente se perde. Nós não podemos nos perder. Olha o que diz o verso: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Então a água não é parada. Água parada provoca dengue. Não é água parada, é água que corre, é água que jorra, é água que sai da fonte cristalina, da fonte pura, da fonte que sai do altar, da fonte que vem de Deus. Suas folhas não murcham. O texto diz que tem folhas que não caem, mas você fala, pastor, eu vejo folhas caírem até pela estação. Mas aqui, se você for buscar a origem, o folhas aqui tem a ver com a renovação de Deus. Porque discípulos enraizados na palavra são estáveis, têm resistência, são resilientes, porque são as provas que produzem provas. Você entendeu? São as provas que nos qualificam. Você está passando por esse problema, não é para você ser reprovado, não é para você ser envergonhado, e não é para você ser derrotado, é para que Deus seja glorificado. A prova é para você subir de patente, a prova é para você estar no nível mais elevado, a prova é para que estações passem na sua vida. Levante a sua mão, você está plantado junto a ribeiros,
você está sendo nutrido pelo Espírito Santo, que também simboliza a água. O jardineiro é o próprio Deus que te plantou, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador do sol, Ele é o Criador da chuva, Ele é o Criador da terra, Ele é Criador das árvores, é Ele quem nos faz dar frutos. Tudo é feito por Ele, tudo é para Ele e tudo é para a glória dEle. Então Ele permite a luta, a adversidade, não para que você morra. Tem gente que é facilmente abalada por ventos contrários, mas você mesmo em tempos difíceis, você vai encontrar segurança no Senhor, firmeza no Senhor, equilíbrio na palavra. Por que eu estou de pé? Por causa da palavra. Por que eu estou firme? Por causa da palavra. Por que eu não desisto? Porque eu tenho uma promessa. Quem me fez a promessa foi Jesus, e Ele não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é o Deus quem nos prometeu, e na hora certa Ele vai cumprir. A igreja pode ficar de pé, a igreja pode levantar as duas mãos para o alto, adorar, glorificar, bendizer, aplaudir e exaltar o nome do Senhor nesta manhã especial. Enquanto o louvor vem para frente, mais forte aplauda ao Senhor. Raiz profunda. Quem tem raiz profunda prospera. Ponto 5. Em todas as estações. Como assim, pastor? Tem estação? Preste atenção. Tem estação que a gente não vê nem flores e nem frutos, mas é porque está crescendo para baixo. Está prosperando, mas você não está enxergando. Está prosperando, mas você não está vendo. Tudo que Ele faz prospera. Eu anotei aqui, ó. Pode não colher em todas as estações. Olhe para mim. Você pode não colher em todas as estações. Você pode não ver os frutos em todas as estações. Mas Deus, o dono do jardim, Deus, o dono do pomar. Lembrei do meu pai hoje de manhã quando eu escrevia. O dono do pomar, meu pai que gostava de pomar. Em casa tinha jabuticaba, tinha pêssego, tinha laranja, tinha limão, tinha um pomarzinho no fundo de casa. Você pode não estar vendo frutos, você pode não estar vendo flores, dependendo da árvore parece até que está seca, mas você não está enxergando o que está acontecendo por debaixo da terra. E está acontecendo, como diz a canção nova que vocês cantaram hoje, que eu quero que vocês repitam, aquela mais difícil, aquela mais, botaram para arrebentar hoje, hein? Glória. Você pode não estar vendo, mas está crescendo. Você pode não estar vendo, mas o dono do universo, o agricultor, aquele que te plantou, aquele que é dono da tua vida, é dono da tua família, é dono de tudo que é teu, Ele está cuidando. Ele está cuidando. Tem coisa que a gente não está enxergando, mas ó, o poder da palavra, o poder da oração, o poder da adoração, o poder das armas espirituais fazem com que haja um mover no mundo espiritual. Deus está movendo, Deus está trabalhando. Muitas vezes é invisível o mover do Senhor sobre tudo o que é dele. Muitas vezes nós não conseguimos ver, mas Deus está vendo. Tudo que Ele faz prospera. Esse verbo aqui destaca a prosperidade constante do servo de Deus, independente das estações da vida. Bobo é você que pensa que prosperidade está ligado somente com cartão de crédito, com dinheiro. Não, prosperidade
Eu sou repetitivo, mas é necessário que se repita 100 vezes para que você entenda que prosperidade não depende somente da questão do dinheiro no bolso ou na conta. Se fosse assim, os países mais ricos não seriam aqueles que têm os maiores índices de suicídio. A verdadeira prosperidade está em Deus. A prosperidade dos justos, ela tem a ver com a conexão íntima com o Senhor. A prosperidade dos justos revela a amplitude, a consistência das bênçãos sobre aqueles que desejam ir mais perto de Deus, né? Ir mais longe da areia, ir para profundidade do relacionamento. Até porque a árvore muito grande no que diz respeito à altura para fora, ela é mais vulnerável a quedas. A árvore junto a águas, ela representa a nossa proximidade constante com as fontes divinas, com a água que sai do altar, do trono de Deus. Nesta manhã eu quero te chamar, te desafiar a sair do raso, a ir para o profundo, te desafiar a ter uma relação mais íntima com o Senhor e não confiar somente naquilo que você está vivendo, talvez momentaneamente. Não. Foi dado um testemunho aqui de estações múltiplas, mas a estação da colheita chegou. A sua estação, a estação certa, a estação do romper vai chegar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas é necessário que você encurte, que você se aproxime, que você seja como que um discípulo que espelha o Senhor. É necessário que você esteja junto ao altar, que você receba a água direto do trono. Eu te desafio a vir para o altar, aonde o Todo-Poderoso faz brotar a água que vai alcançar você, a água que vai alcançar a sua árvore genealógica, a água que vai alcançar os seus pais, seu cônjuge, seus filhos, sua família, a água que vai alcançar áreas da sua vida que precisam ser lavadas, curadas, transformadas.